Ela se sentia feia e invisível, até que o homem mais desejado do escritório lhe revelou coisas chocantes. Você acha que ninguém te vê, mas eu te observo todos os dias. Essas foram as palavras que mudaram completamente a vida de uma mulher que acreditava ser invisível. O que aconteceu depois dessas palavras foi algo que ela jamais imaginou ser possível. Esta é a história de Laura, uma mulher comum que descobriu que, às vezes, somos nossos piores críticos e que a transformação mais importante começa quando alguém nos mostra o que realmente somos. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber de onde são as pessoas incríveis que acompanham esse canal. E se você gosta de histórias reais de superação, ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Laura acordava todos os dias às 5:30 da manhã. O despertador tocava com aquele som irritante que ela nunca teve coragem de mudar, porque, no fundo, acreditava que merecia começar o dia daquela forma desagradável. Ela se arrastava até o banheiro, evitando olhar para o espelho. Não por preguiça, mas por medo. Medo de ver refletida ali a imagem que ela havia construído de si mesma ao longo de tantos anos, uma mulher sem graça com alguns quilos a mais, cabelo sem brilho e uma postura encurvada que parecia carregar o peso de todas as suas inseguranças. Aos 32 anos, Laura trabalhava como assistente administrativa em uma grande empresa de arquitetura. Era efficient, punctual e dedicada. Seus relatórios eram impecáveis, suas planilhas nunca tinham erros e ela sempre se voluntariava para ficar além do horário quando necessário. Mas nada disso parecia importar. Nas reuniões, sua voz era abafada por colegas mais confiantes. Nas confraternizações, ela ficava no canto, segurando um copo de refrigerante e fingindo estar ocupada com o celular. Quando as outras mulheres do escritório comentavam sobre encontros românticos ou elogios que recebiam na rua, Laura simplesmente sorria e mudava de assunto, porque aquele mundo não parecia pertencer a ela. A dor de Laura não era nova. Ela carregava aquele sentimento desde a adolescência, quando foi a última da turma a ser convidada para o baile de formatura, e apenas porque o primo de uma colega precisava de uma acompanhante de última hora. Na faculdade, enquanto suas amigas viviam romances e aventuras, ela se dedicava obsessivamente aos estudos, convencendo-se de que aquilo era suficiente. Eu não preciso de validação externa, dizia para si mesma, mas no fundo sabia que era apenas um mecanismo de defesa para lidar com a rejeição que assumia como certa. O apartamento onde morava era pequeno e funcional. Sem decoração elaborada, sem plantas, sem aqueles toques pessoais que transformam uma casa em um lar. Era apenas um lugar para dormir e se preparar para mais um dia igual ao anterior. Laura tinha poucos amigos, e os que tinha eram, na maioria, colegas de trabalho que ocasionalmente a convidavam para um happy hour por puro protocolo. Ela sempre aceitava, sempre ia, mas nunca se sentia realmente parte daquele grupo. Era como se existisse uma barreira invisível entre ela e o resto do mundo, uma parede construída tijolo por tijolo ao longo dos anos por cada olhar de pena, cada silêncio constrangedor quando o assunto era relacionamento, cada festa onde ficou sentada esperando que alguém a convidasse para dançar. No escritório, havia um homem que todos conheciam. Gabriel Mendes era o sócio mais jovem da empresa, um arquiteto brilhante que, aos 37 anos, já havia ganho prêmios internacionais e estava constantemente nas revistas especializadas. Ele era alto, com aquele tipo de beleza que parecia esculpida com propósito, mandíbula marcada, olhos cor-de-mel que pareciam enxergar além das aparências, e um sorriso que fazia as mulheres do escritório suspirarem quando ele passava pelos corredores. Gabriel era gentil com todos, educado, mas mantinha uma distância profissional que o tornava ainda mais fascinante. Havia rumores sobre sua vida pessoal, claro. Algumas diziam que ele era casado com o trabalho, outras juravam tê-lo visto com modelos em eventos sociais. Laura nunca prestava muita atenção nessas fofocas, porque Gabriel pertencia a um mundo completamente diferente do dela. O que Laura não sabia é que Gabriel havia notado sua presença desde o primeiro dia em que ela entrou na empresa, 3 anos atrás. Enquanto ela acreditava ser invisível, ele observava a forma dedicada como trabalhava, a gentileza com que tratava o pessoal da limpeza que todos os outros ignoravam, a maneira como seus olhos se iluminavam por uma fração de segundo quando alguém elogiava um projeto no qual ela havia colaborado, mesmo que ninguém soubesse de sua contribuição. Gabriel via Laura de um jeito que ela nunca havia se visto, mas ele mantinha distância, não por desinteresse, mas por receio de que sua atenção pudesse ser mal interpretada dada a diferença hierárquica entre eles. Laura não percebia nada disso. Para ela, Gabriel era apenas mais um lembrete de tudo que ela não era e nunca seria: bem-sucedido, atraente, confiante, admirado. Quando ele passava pelo corredor, ela abaixava os olhos e fingia estar concentrada em algum documento, torcendo para que ele não notasse sua existência medíocre. Era mais fácil assim. Era mais seguro.
A vida de Laura seguia naquela rotina monótona e previsível até que, em uma terça-feira aparentemente comum, algo começou a mudar. A empresa havia acabado de ganhar um contrato importante para projetar um complexo residencial de luxo, e todos os departamentos estavam sobrecarregados. Laura, como sempre, estava disposta a ajudar onde fosse necessário. Foi quando recebeu um e-mail inesperado de Gabriel, pedindo que ela organizasse alguns documentos técnicos para uma apresentação urgente. Era a primeira vez que ele se comunicava diretamente com ela, e Laura sentiu seu coração acelerar de uma forma que não conseguia explicar. Ela trabalhou até tarde naquela noite, revisando cada detalhe, certificando-se de que tudo estava perfeito. Quando finalmente enviou o material, já passava da meia-noite. Para sua surpresa, Gabriel respondeu quase imediatamente: "Trabalho impecável, Laura. Obrigado por sua dedicação. Você salvou essa apresentação." Eram apenas algumas linhas, mas algo naquelas palavras fez com que ela relesse o e-mail várias vezes antes de desligar o computador. Alguém havia notado. Alguém havia visto seu esforço. E não era qualquer alguém, era Gabriel Mendes. Nos dias seguintes, os e-mails se tornaram mais frequentes. Gabriel começou a solicitar a colaboração de Laura em projetos mais complexos, sempre elogiando seu trabalho de forma específica e genuína. Ele não apenas dizia, "bom trabalho", mas apontava exatamente o que havia sido bem feito. "Adorei como você organizou os dados por região, isso vai facilitar muito nossa análise", ou "sua atenção aos detalhes nesse relatório financeiro é impressionante." Para Laura, aquilo era completamente novo. Ela estava acostumada a ser eficiente e ignorada, mas nunca eficiente e reconhecida. Uma tarde, Gabriel apareceu pessoalmente em sua estação de trabalho. Laura quase derrubou o café quando o viu ali, parado ao lado de sua mesa, com aquele sorriso que fazia as outras mulheres perderem a compostura. "Laura, você tem um minuto?" ele perguntou, sua voz era calma e agradável. Ela assentiu, incapaz de formar palavras. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Queria agradecer pessoalmente pelo excelente trabalho que você tem feito. Sinceramente, não sei como conseguíamos antes sem sua colaboração direta nesses projetos. Você tem um talento especial para transformar causa em ordem." Laura sentiu o rosto queimar. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Ela murmurou um "obrigada", quase inaudível, mas Gabriel não foi embora. Em vez disso, ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, algo que deixou Laura completamente desarmada. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" ele disse, e ela assentiu novamente, embora seu instinto gritasse para que saísse correndo dali. A pergunta pegou Laura completamente desprevenida. Ninguém nunca havia questionado seus comportamentos defensivos. As pessoas simplesmente aceitavam que ela era tímida, reservada, discreta. Mas Gabriel estava ali, olhando diretamente para ela com aqueles olhos dourados que pareciam enxergar através de todas as camadas de proteção que ela havia construído ao longo dos anos. Ela tentou desviar o olhar, mas algo na expressão dele, uma mistura de curiosidade genuína e gentileza, fez com que ela permanecesse ali, presa naquele momento desconfortável e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Eu não sei." Laura finalmente conseguiu responder, sua voz mal passando de um sussurro. "Acho que não estou acostumada com elogios." Gabriel inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse processando aquela informação, tentando entender como alguém tão competente e dedicada poderia ter uma autoimagem tão distorcida. "Isso me deixa triste", ele disse, e havia uma sinceridade em sua voz que fez o coração de Laura apertar. "Porque você é uma das pessoas mais talentosas que trabalham aqui. E eu não estou dizendo isso para ser gentil. Estou dizendo porque é verdade." Laura não sabia como reagir. Parte dela queria acreditar naquelas palavras, mas a voz crítica em sua cabeça, aquela que a acompanhava há tanto tempo, imediatamente começou a buscar explicações alternativas. "Ele só está sendo educado. Provavelmente fala isso com todos os funcionários. Ele é apenas um bom chefe, nada mais." Mas havia algo diferente na forma como Gabriel olhava para ela, algo que não conseguia simplesmente descartar como mera cordialidade profissional. Nos dias seguintes, Laura não conseguia parar de pensar naquela conversa. Pela primeira vez em muito tempo, ela se pegou olhando para o espelho por mais de alguns segundos. Observou seu rosto, tentando enxergar o que Gabriel poderia ter visto. Seus olhos castanhos, que ela sempre achou sem graça, pareciam ter uma profundidade que nunca havia notado. Seu cabelo, que normalmente prendia em um coque desleixado, tinha ondas naturais quando solto. Ela não era feia, percebeu com surpresa. Era apenas, não estava tentando. Havia se escondido por tanto tempo que havia esquecido como era ser vista. A transformação, no entanto, não aconteceu imediatamente. Laura ainda carregava anos de insegurança que não desapareceriam com uma única conversa,
por mais impactante que tivesse sido. Mas algo pequeno havia mudado. Uma semente havia sido plantada, e Gabriel, sem que ela percebesse inicialmente, estava regando aquela semente com cuidado e intenção. Ele começou a incluí-la em reuniões importantes, sempre fazendo questão de pedir sua opinião e valorizando suas contribuições na frente de todos. No início, Laura ficava paralisada quando todos os olhares se voltavam para ela, mas Gabriel tinha um jeito de conduzir a situação que fazia com que ela se sentisse segura. Laura levantou um ponto excelente sobre isso ontem, ele dizia, dando a ela o crédito que merecia e criando um espaço para que sua voz fosse ouvida. As colegas de trabalho começaram a notar a mudança. Algumas ficaram genuinamente felizes por Laura estar finalmente recebendo reconhecimento. Outras, as mesmas que sempre a ignoraram, começaram a demonstrar um interesse repentino e, francamente, conveniente em sua amizade. Laura, que sempre havia sido invisível, agora estava no radar de todos, e isso era simultaneamente estimulante e assustador. Mas foi em uma sexta-feira à noite, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, que algo verdadeiramente significativo aconteceu. Laura estava terminando um relatório quando percebeu que Gabriel ainda estava em seu escritório. Ela podia ver a luz acesa através da porta de vidro fosco. Estava prestes a sair quando ele abriu a porta e a chamou. Laura, você tem planos para o jantar? A pergunta a pegou tão de surpresa que ela deixou cair a bolsa. Gabriel riu, um som baixo e caloroso que fez algo estranho acontecer no estômago de Laura. Desculpe, não queria assustá-la, ele disse, caminhando em direção a ela. É que eu ia pedir comida chinesa e pensei que você pudesse estar com fome também. Nada formal, apenas comida e talvez uma conversa sem falar de trabalho. O que acha? Laura estava certa de que havia escutado errado. Gabriel Mendes, o homem que todas as mulheres do escritório desejavam, que aparecia em revistas e eventos sociais ao lado de pessoas lindas e importantes, estava convidando ela, Laura, a desajeitada e invisível Laura, para jantar? Não fazia sentido. Tinha que haver algum mal-entendido. Você quer dizer, comigo? As palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las, e imediatamente Laura se sentiu ainda mais idiota. Gabriel sorriu, mas não era um sorriso zombeteiro. Era gentil, quase terno. Sim, com você. Por que isso é tão surpreendente? Porque eu sou eu, Laura respondeu sem pensar, e então se deu conta do quanto aquela resposta revelava sobre como ela se via. Quero dizer, não somos exatamente do mesmo círculo social. E que círculo é esse? Gabriel perguntou, cruzando os braços e se apoiando na mesa dela. O círculo das pessoas que se importam apenas com aparências e status? Porque se for esse, você está certa, nós não somos do mesmo círculo. E graças a Deus por isso. Laura não sabia o que dizer. Cada palavra que Gabriel pronunciava desafiava tudo que ela havia acreditado sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. Ela havia construído toda uma narrativa onde ela era coadjuvante invisível e pessoas como Gabriel eram as estrelas inatingíveis, e agora ele estava ali, desconstruindo aquela narrativa tijolo por tijolo. Aceita ou não? Ele insistiu, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que Laura não esperava. Ele parecia genuinamente preocupado com a possibilidade dela recusar. Aceito, ela finalmente respondeu, sua voz um pouco mais firme dessa vez. O jantar acabou sendo caixinhas de comida chinesa compartilhadas em uma sala de reuniões vazia, sentados no chão com as costas apoiadas contra a parede de vidro que dava para a cidade iluminada. Era informal, descontraído, e completamente diferente de qualquer interação que Laura já havia tido com Gabriel ou com qualquer outro homem. Eles conversaram sobre tudo, menos trabalho. Gabriel contou sobre sua infância em uma família simples, como teve que trabalhar duro para pagar a faculdade, como o sucesso que parecia tão natural para todos havia custado noites sem dormir e sacrifícios que ninguém via. Laura, por sua vez, se viu compartilhando coisas que nunca havia dito a ninguém, sobre como se sentia inadequada desde criança, sobre os anos de bullying na escola, sobre a solidão que carregava mesmo quando estava rodeada de pessoas. Sabe o que eu acho mais triste nisso tudo? Gabriel disse em determinado momento, olhando diretamente para ela. É que você construiu uma prisão para si mesma e acredita que está protegida dentro dela, quando na verdade está apenas se privando de viver. As palavras doeram, mas era uma dor necessária, como a de um músculo atrofiado sendo usado pela primeira vez em anos. Laura sentiu os olhos arderem com lágrimas que se recusava a deixar cair. Ela não queria parecer fraca na frente dele, não agora. Ei, Gabriel disse suavemente, movendo-se mais perto e, para a surpresa de Laura, pegando sua mão. Não há nada de errado em sentir. Não há nada de errado em ser vulnerável. Na verdade, acho que é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Você não entende, Laura finalmente disse, permitindo que as emoções transpassassem sua voz.
É fácil para você. Você é bonito, bem-sucedido, todo mundo te admira. Você nunca foi ignorado ou ridicularizado. Você nunca teve que se esconder para se proteger. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, e quando finalmente falou, sua voz carregava um peso que Laura não esperava. Você acha que eu não sei o que é se sentir inadequado? Que eu não passo noites acordado me perguntando se sou bom o suficiente? Que não tenho medo de que as pessoas gostem apenas da minha aparência ou do meu sucesso, mas não de quem eu realmente sou? Ele apertou a mão dela suavemente. A diferença entre nós não é que eu não tenha inseguranças, Laura. É que eu aprendi, da forma mais dolorosa possível, que a vida é curta demais para permitir que essas inseguranças me impeçam de viver verdadeiramente. Laura olhou para os olhos dele e viu algo que nunca havia visto antes: a humanidade por trás da fachada perfeita. Gabriel não era apenas o arquiteto bem-sucedido e atraente. Ele era um ser humano complexo, com medos e dúvidas como qualquer outro. E de alguma forma, aquela revelação o tornava ainda mais especial aos olhos dela. Naquela noite mudou algo fundamental em Laura. Ela não acordou no dia seguinte magicamente curada de todas as suas inseguranças, mas algo havia se deslocado em sua percepção. Pela primeira vez, ela considerou a possibilidade de que talvez, apenas talvez, a história que contava para si mesma sobre quem ela era não fosse a verdade absoluta. Talvez fosse apenas uma versão distorcida criada por anos de dor e rejeição, uma narrativa que ela havia aceitado sem questionar porque era mais fácil acreditar que o problema estava nela do que enfrentar a crueldade aleatória do mundo. Gabriel não parou por ali. Nos dias e semanas seguintes, ele continuou a investir tempo em Laura de maneiras que iam muito além do profissional. Ele começou a convidá-la para almoçar, para tomar café, para simplesmente conversar quando tinha um momento livre. E sempre, sem falhar, ele encontrava formas de destacar qualidades nela que Laura nunca havia percebido em si mesma. Você tem um senso de humor incrível, ele disse um dia, depois que Laura fez um comentário sarcástico sobre um fornecedor problemático. Por que você esconde isso? Eu não escondo, Laura protestou, mas Gabriel apenas sorriu. Você esconde sim. Com a maioria das pessoas, você é séria, contida, quase apagada. Mas quando se sente confortável, você é engraçada, perspicaz, fascinante. Por que não deixa todo mundo ver esse lado de você? A resposta era óbvia, pelo menos para Laura. Porque esse lado dela havia sido ridicularizado antes. Porque quando ela tentava ser mais aberta, mais ela mesma, as pessoas a viam como exagerada ou tentando chamar atenção. Então ela aprendeu a se retrair, a ser pequena, a ocupar o mínimo de espaço possível no mundo. Mas Gabriel estava pedindo para que ela fizesse o oposto. Ele estava pedindo para que ela expandisse, para que tomasse espaço, para que brilhasse. Foi assustador, mas também libertador. Laura começou a fazer pequenas mudanças. Primeiro, ela comprou roupas novas, nada extravagante, mas peças que realmente a faziam se sentir bem em vez de apenas servir para se esconder. Depois, ela foi a um cabeleireiro decente pela primeira vez em anos e saiu de lá com um corte que realçava seu rosto em vez de escondê-lo. Ela até começou a usar um pouco de maquiagem, não porque Gabriel sugerisse ou porque sentisse que precisava, mas porque quis experimentar, porque quis se ver diferente, porque quis tentar. As mudanças físicas eram as mais visíveis, mas não eram as mais importantes. O que realmente estava se transformando era o jeito como Laura se via e como interagia com o mundo. Ela começou a falar mais em reuniões, a expressar suas opiniões mesmo quando eram contrárias às da maioria. Ela aceitou convites para eventos sociais que antes recusaria automaticamente. Ela começou a sorrir mais, a rir mais alto, a ocupar espaço sem pedir desculpas por existir. E Gabriel estava ali em cada passo do caminho, não como um salvador ou um mentor condescendente, mas como alguém que genuinamente acreditava nela e queria vê-la florescer. Ele celebrava cada pequena vitória, cada momento em que Laura superava seus medos e se permitia ser vista. Mas o progresso de Laura não foi linear. Houve momentos de recaída, noites em que a voz crítica em sua cabeça voltava com força total, dizendo que tudo aquilo era temporário, que logo Gabriel perceberia que ela não valia todo aquele esforço, que as mudanças eram superficiais e que por baixo ela ainda era a mesma garota inadequada de sempre. Em um desses momentos, Laura quase desistiu de tudo. Ela estava prestes a voltar para suas roupas largas e seu cabelo preso quando Gabriel apareceu em sua vida novamente, dessa vez com uma proposta que mudaria tudo definitivamente. Preciso de uma acompanhante para um evento de premiação na próxima semana, ele disse, sem rodeios. É um evento importante, muita gente vai estar lá, incluindo a imprensa. E eu queria que você fosse comigo. Laura quase engasgou com o café que estava bebendo. Você está brincando, certo? Eu não posso ir a um evento desses. Eu não sei como me comportar nesses lugares. Vou fazer você passar vergonha. Gabriel se aproximou e segurou os ombros dela.
obrigando-a a olhar diretamente para ele. Laura, escute o que vou te dizer e realmente absorva isso. Você não vai fazer ninguém passar vergonha. Você é inteligente, interessante e merece estar naquele evento tanto quanto qualquer outra pessoa. Na verdade, mais do que a maioria das pessoas que vão estar lá. O evento era em uma semana, e Laura passou cada minuto daquele período oscilando entre empolgação paralisante e terror absoluto. Gabriel, percebendo seu pânico, ofereceu-se para ajudá-la a escolher um vestido. Foi a primeira vez que Laura permitiu que alguém participasse de algo tão pessoal, tão íntimo no sentido de envolver sua autoimagem e vulnerabilidade. Eles foram a uma boutique elegante, um lugar onde Laura jamais teria entrado sozinha por acreditar que não pertencia ali. A vendedora, uma mulher de meia-idade com um sorriso genuíno, parecia entender instintivamente a situação. Ela escolheu várias opções, mas foi um vestido em particular que mudou tudo. Era azul marinho, elegante mas não exagerado, com um corte que valorizava sua silhueta de uma forma que Laura nunca havia considerado possível. Quando ela saiu do provador e se viu no espelho de 3 lados, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez na vida, ela se viu como bonita. Não bonita apesar de algo, mas apenas bonita. Ponto. Gabriel estava sentado em uma poltrona, e quando ela apareceu, a expressão dele mudou. Ele simplesmente ficou olhando, e havia algo em seus olhos que fez o coração de Laura acelerar de uma forma completamente diferente do nervosismo habitual. Era admiração, pura e genuína. É esse, ele disse, sua voz um pouco mais rouca. Definitivamente é esse. A noite do evento chegou mais rápido do que Laura gostaria. Ela passou horas se arrumando, refazendo a maquiagem 3 vezes, mudando o penteado 4, considerando desistir de tudo pelo menos 12 vezes. Mas quando Gabriel tocou a campainha de seu apartamento e ela abriu a porta, toda a ansiedade momentaneamente desapareceu ao ver a expressão dele. Ele estava impecável em um smoking, mas não era isso que chamava atenção. Era o jeito que ele olhava para ela, como se estivesse vendo algo precioso, raro, especial. Ele não disse nada por um longo momento, apenas observou, e então sorriu daquele jeito que sempre fazia Laura perder o fôlego. Você está absolutamente deslumbrante, ele finalmente disse, e havia uma sinceridade em sua voz que não deixava espaço para dúvidas ou inseguranças. O evento era tudo que Laura temia e mais. Havia centenas de pessoas, todas parecendo perfeitamente confortáveis naquele ambiente de luxo e sofisticação. Fotógrafos capturavam cada momento, jornalistas circulavam procurando histórias interessantes, e Laura se sentiu como uma impostora, como se a qualquer momento alguém fosse apontá-la e perguntar o que ela estava fazendo ali. Mas Gabriel nunca soltou sua mão. Ele a apresentou a todos como Laura, minha acompanhante e uma das pessoas mais talentosas que conheço, sempre incluindo aquele segundo pedaço da frase, sempre certificando-se de que ela soubesse que não estava ali apenas por estar, mas porque merecia estar. A virada verdadeira aconteceu quando uma repórter de uma revista de arquitetura se aproximou deles. Ela estava claramente interessada em Gabriel, fazendo perguntas sobre seus projetos mais recentes e seus planos futuros. Mas então, para a surpresa de todos, incluindo Laura, a repórter se virou para ela e perguntou: "E você, Laura?" Gabriel mencionou que vocês trabalham juntos. O que você faz exatamente? Era um daqueles momentos que definem uma vida. Laura podia sentir o velho padrão tentando se impor, a voz que dizia para minimizar sua importância, para dizer que ela era apenas uma assistente administrativa, para se fazer pequena. Mas então ela olhou para Gabriel, e ele estava olhando de volta com uma expressão que dizia claramente: "Você consegue. Seja quem você realmente é." Laura respirou fundo e começou a falar. Ela contou sobre seu trabalho, sobre os projetos nos quais havia colaborado, sobre as soluções criativas que havia encontrado para problemas complexos. E quanto mais falava, mais confiante ficava. A repórter estava genuinamente interessada, fazendo perguntas adicionais, e antes que Laura percebesse, elas estavam tendo uma conversa animada sobre gestão de projetos e a importância de pessoas que trabalham nos bastidores. Quando a repórter finalmente se despediu, Laura se virou para Gabriel e viu orgulho estampado em seu rosto. "Viu?" ele disse baixinho. "Você sempre teve isso em você. Só precisava permitir que aparecesse." O resto da noite foi como um sonho. Laura dançou pela primeira vez em anos, riu alto sem se preocupar se estava chamando atenção demais, conversou com pessoas fascinantes sobre assuntos que a interessavam. Ela se permitiu existir plenamente, ocupar espaço, brilhar. E foi libertador de uma forma que ela nunca havia imaginado ser possível. Quando a noite finalmente terminou e Gabriel a levou para casa, eles ficaram do lado de fora do prédio de Laura, nenhum dos dois querendo que aquele momento acabasse. Havia uma tensão no ar, uma consciência de que algo significativo havia acontecido, algo que ia muito além de uma simples noite em um evento social.
Obrigada, Laura disse, sua voz suave na quietude da noite. Por tudo. Por me ver quando eu era invisível. Por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Por me mostrar que eu posso ser mais do que achava possível. Gabriel deu um passo mais perto, e Laura podia sentir o calor emanando dele na brisa fresca da noite. Laura, ele começou, e havia uma intensidade em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Eu preciso te contar algo. Algo que venho guardando há muito tempo. O coração de Laura começou a bater mais rápido. O quê? Naquela primeira vez que te falei, quando te perguntei por que você se escondia tanto, eu não fui completamente honesto sobre meus motivos. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de nervosismo que Laura nunca havia visto nele antes. Eu te observo há 3 anos, Laura. Desde o dia em que você entrou naquela sala de reuniões pela primeira vez, com seu cabelo preso em um coque bagunçado e aquela expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Eu vi você, realmente vi você, de um jeito que ninguém mais parecia ver. E eu fiquei fascinado. Laura mal podia acreditar no que estava ouvindo. Mas, por quê? Eu ainda sou. Você é incrível, Gabriel interrompeu firmemente. Você sempre foi. Mas estava tão convencida do contrário que não conseguia ver. E eu fiquei observando, esperando o momento certo para me aproximar, com medo de que minha posição na empresa tornasse tudo inapropriado ou desconfortável para você. Mas eu não aguentava mais te ver se diminuindo, se escondendo, desperdiçando todo esse potencial, toda essa luz que você tem dentro de si. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Laura, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza ou frustração. Eram lágrimas de alívio, de compreensão, de cura. Todas aquelas conversas, todos aqueles momentos, não eram apenas um chefe sendo gentil com uma funcionária. Era um homem genuinamente interessado nela, não apesar de quem ela era, mas por causa de quem ela era. Eu não sei o que dizer, Laura sussurrou. Não precisa dizer nada agora, Gabriel respondeu, pegando sua mão. Mas eu precisava que você soubesse. Precisava que você entendesse que quando eu olho para você, vejo alguém extraordinário. Semper Sex. E eu queria que você começasse a se ver da mesma forma. Naquela noite, parada sob o céu estrelado, Laura finalmente entendeu a profundidade da transformação que havia acontecido. Não era sobre o vestido bonito ou a maquiagem bem feita. Não era sobre ser notada por um homem atraente ou ir a eventos elegantes. Era sobre a quarter. Era sobre perceber que a prisão na qual ela viveu por tanto tempo era uma construção própria, com portas que nunca estiveram realmente trancadas. Gabriel não a havia salvo. Ele simplesmente havia segurado um espelho e mostrado quem ela realmente era, obrigando-a a confrontar a dissonância entre sua autopercepção e a realidade. Os meses seguintes foram de crescimento contínuo. Laura não se transformou em uma pessoa completamente diferente da noite para o dia, nem deveria. Ela ainda tinha momentos de insegurança, dias em que a voz crítica em sua cabeça tentava reassumir o controle. Mas agora ela tinha ferramentas para lidar com isso. Tinha uma nova narrativa sobre quem era, uma narrativa baseada em evidências de sua competência, valor e, sim, beleza. E tinha alguém ao seu lado que a via verdadeiramente e a amava não apesar de suas imperfeições, mas incluindo elas. O relacionamento entre Laura e Gabriel floresceu de uma forma orgânica e genuína. Eles não apressaram nada, permitindo que as coisas se desenvolvessem naturalmente. No escritório, mantiveram o profissionalismo, mas todo mundo sabia. Era impossível não notar o jeito que Laura havia desabrochado, a confiança que agora emanava dela, o sorriso que iluminava seu rosto com muito mais frequência. Laura começou a se candidatar a posições mais altas na empresa, algo que nunca teria considerado antes. Com a recomendação entusiástica de Gabriel e seu próprio portfólio de trabalho impressionante, ela foi promovida a gerente de projetos. Estava finalmente ocupando o espaço que sempre mereceu, mas que estava programada para recusar. Ela também começou a fazer terapia, reconhecendo que, embora Gabriel tivesse sido um catalisador importante, o trabalho real de cura e autoaceitação era algo que ela precisava fazer por si mesma. As sessões eram difíceis, obrigando-a a confrontar traumas antigos e padrões de pensamento destrutivos que havia carregado por décadas. Mas ela se comprometeu com o processo, entendendo que verdadeira transformação exige mais do que mudanças externas. 1 ano depois daquela primeira conversa no escritório vazio, Laura se viu de volta àquele mesmo lugar, mas tudo era diferente. Ela estava ali por escolha, não porque tinha medo de ir para casa e enfrentar sua solidão. Gabriel estava ao seu lado, não como um chefe ou mentor, mas como parceiro, como igual. Você sabia que eu ia mudar tanto? Laura perguntou, olhando através das janelas para a cidade que agora parecia cheia de possibilidades em vez de ameaças. Gabriel sorriu. Eu não mudei você, Laura. Eu apenas te ajudei a remover as camadas de proteção que estavam escondendo quem você sempre foi.
A mulher incrível que vejo agora é a mesma que entrou naquela sala 3 anos atrás. A diferença é que agora você também a vê. Laura encostou a cabeça em seu ombro, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. Ela pensou em todas as vezes que havia se sentido inadequada, invisível, não merecedora de amor ou atenção. Pensou em todas as oportunidades que havia recusado por medo, em todas as versões de si mesma que havia suprimido para se manter segura. E sentiu uma gratidão profunda, não apenas por Gabriel, mas por si mesma, por ter tido a coragem de dar esse salto, de arriscar ser vista, de permitir que alguém entrasse e desafiasse todas as suas crenças limitantes sobre quem ela era e o que merecia. A jornada de Laura ensina que às vezes precisamos de alguém que acredite em nós antes que possamos acreditar em nós mesmos. Que a transformação real vem de dentro, mas que um empurrãozinho na direção certa, oferecido com amor e sem julgamento, pode fazer toda a diferença. E que nunca é tarde demais para reescrever a história que contamos sobre nós mesmos. Se você já passou por algo parecido, se já se sentiu invisível ou inadequado, ou se teve alguém que te ajudou a ver seu próprio valor, compartilhe a sua história nos comentários. Vamos criar aqui uma corrente de apoio e encorajamento. E não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mais histórias de superação e transformação. Até o próximo vídeo!